Oi, oi, pessoal. Todo mundo chegando aqui. Hoje a gente vai falar sobre o sono das crianças. Convidei as meninas da Maternity Coach. Hoje a Michelle vai estar aqui com a gente, esperando ela entrar, pra gente falar um pouquinho aí sobre o sono das crianças, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos nesse momento. Que eu sei que essa hora do sono é difícil. Professora é ótimo. Então vamos conversar um pouquinho. Já separei algumas perguntas que vocês me mandaram. Então a gente vai falar sobre a criança que tem dificuldade de dormir, que acorda muitas vezes à noite. Vamos falar sobre cama compartilhada. O que mais? Criança que mama, criança que toma fórmula. Deixa eu ver aqui. Oi, Olá! Tati, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Boa noite! Oba, vamos lá falar de sono! Sim, tira o sono das mães, o sono das crianças. A gente tem que falar sobre isso. Penei muito aqui em casa com isso já, com os meus 3 filhos. Então é uma coisa que é um calo mesmo, às vezes, né, no para as mães. É uma dificuldade, porque na verdade a privação do sono, né, acho que mexe muito com a gente. E a gente fica sempre tentando encontrar um jeito de fazer nosso filho dormir melhor. E aí gera muitas dúvidas. Então, esses dias, não só esses dias, na verdade, eu recebo muita pergunta sobre isso, né? Então, eu Uhum. selecionei aqui algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho aí sobre isso hoje, tentar ajudar aí, se possível, algumas mães que estão aí com essa Com essa, dificuldade. acho que sono e comportamento, né, Tati? Quando a criança fica até um pouquinho maiorzinha, 2 anos, aí junta tudo, né? Com certeza, faz a gente ficar, meu Deus, socorro, alguém me ajuda. E hoje estamos aqui para tentar socorrer de algum modo vocês aí ajudar. Então, gente, Vamos para lá. começar aqui, posso? Pode, vamos. Algumas perguntas. Ó, essa daqui. Meu bebê de 10 dias dorme resmungando e se mexe muito. Será dor? Será fome? O que que eu faço? E aí? Tá, vamos lá. Bom, a criança com 10 dias, ela até 3 meses, na verdade, ela tem os mesmos hábitos e os mesmos padrões que ela tinha no ambiente intrauterino, né? Até existem alguns pediatras, até o Radicap, que é muito conhecido, ele diz que esse é o quarto trimestre da gestação, né, Tati? Então, Sim. só nasce por essa questão do corpo da mulher mesmo, mas que a criança ainda deveria estar lá dentro, né? Então, ela vem com esses costumes e com esses hábitos lá do que ela tinha no que são mais agitadas, se mexem bastante, né? Até a mãe, de repente, consegue comparar como era dentro da barriga, né? E se a criança se mexer mais. Não sei se está dando interferência do som, mas vou pegar o celular. Falhou um pouco uma hora, mas vai, mas deu para ouvir. Então é interessante entender essa criança, se ela se mexe muito só durante o sono, porque o sono da criança, do recém-nascido, é naturalmente agitado, a criança sonha bastante. A criança, ela é imatura, é um serzinho muito imaturo, então o sono é extremamente leve, porque ela precisa sair de qualquer situação de perigo. Então, logo ela tem que acordar com qualquer coisa, qualquer incômodo, né? Então, essas situações de perigo, isso é para a sobrevivência mesmo da criança, isso faz parte, né? Para saber se é dor, alguma coisa assim, a criança ela apresenta outros comportamentos, ela fica muito vermelhinha, ela chora, ela encolhe as perninhas, né? Se é só um agito quando a criança está dormindo, o recém-nascido sonha já, né? Aliás, sonha até dentro do útero. Então, pode ser só sonho, principalmente porque tudo é novo, né? Então, se é uma criança, por exemplo, que teve um dia um pouquinho mais agitado, recebeu muita visita, a gente até indica que nesse começo de vida, se for receber visita e for possível, tentar receber de manhã,
para que Legal. o dia da criança seja mais calmo e mais tranquilo para ela fazer o soninho, né? Então, claro que pode ter dor, é sempre bom ver com o pediatra, né? Mas para essa mãe ficar tranquilinha, porque o sono é agitado mesmo. É isso, né? Mas eu vou te falar, eu só aprendi isso, gente, no segundo ou no terceiro, pra falar a verdade. Porque o primeiro, gente, ele se mexia muito, era super agitado e eu ficava naquela angústia. Então, eu super entendo essa mãe desesperada, porque realmente a criança fica, às vezes, e você fica, meu Deus, será que tá passando alguma coisa? Será que ele tá sentindo e a criança não consegue se comunicar? Então a gente fica, às vezes, mesmo sem saber. Mas então é isso, né, gente? É o sono normal da criança. Ela vai ficar aquele um resmunguinho assim. É normal, não é uma coisa que a gente precise se preocupar, né? E com o tempo, conforme ela vai crescendo, isso vai melhorando, né, ao longo dos meses. O sono da criança ele continua bem superficial nesses 3, 4 primeiros meses, depois começa a aprofundar um pouquinho, ainda não é um sono nem um pouco parecido com o do adulto, mas essa fase da esterogestação, essa adaptação fora do útero dos 3 primeiros meses, ela ainda tem um soninho mais superficial ainda, por conta mesmo da sobrevivência do pequenininho mesmo. Aproveitando, eu ia deixar essa pergunta para depois, mas agora que você falou dos 3, 4 meses, me lembrou uma outra que uma mãe perguntou aqui. Que ela fala assim: meu bebê já tem 6 meses. Só que ele ainda acorda muito à noite. Será que se eu tirar a mamadeira da noite, ele dorme a noite toda? Porque eu achei interessante essa pergunta. Já tem 6 meses, porque a gente escuta muito assim, os 3, 4 primeiros meses são os mais difíceis. Depois as coisas melhoram. E aí a gente tem a sensação que a criança fez 3 meses e o milagre divino aconteceu. Cresceu. Agora vai dormir, que é uma delícia. Virou adulto. Virou adulto. Eles não são bem assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Existe uma regressão de sono bem complicadinha entre 3 meses e meio, 4 meses e meio. Isso sempre lembrando de crianças que nasceram a termo, ter o pezinho adequado, né? Porque o sono a gente sempre faz a conta pela data provável do parto. Então, os prematuros a gente tem que pensar no soninho, né? Com a idade ajustada deles. Mas existe essa regressão de sono perto de 4 meses, 4 meses e meio. Desculpa. E muitas crianças, elas adquirem alguns hábitos de sono, como, por exemplo, dormir mamando, dormir sem urinada, dormir na bola de pilates, dormir só se sai de carro, enfim, diversos. Todo mundo tem associação de sono, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Se a criança dorme no colo e dorme a noite inteira, tá ótimo, acorda só para mamar, perfeito, né? Mas algumas crianças não, passam a acordar diversas vezes. E a gente, no sentido, obviamente, na intenção de ajudar, a gente acaba reforçando essas associações de sono. Então, cada vez que a criança acorda, ela vem rapidamente para o colo para dormir mais rápido, né? E aí a gente reforça essas associações. Quando chega aos 6 meses, geralmente a criança começa com introdução alimentar. E aí muita gente espera que essa criança durma por mais horas porque ela come. Então essa questão da mamadeira, se ela dá só uma mamadeira, ainda é esperado que com 6 meses até 1 ano que a alimentação da criança tenha bastante leite ainda, né? Ela tá, com 6 meses, ela tá nessa fase de introdução alimentar. Então pode ser que ela tenha fome para ser alimentada 1 ou até 2 vezes na madrugada. Tá? Eu não sei como é a alimentação dessa criança durante o dia, né? Mas se a criança acorda diversas vezes, quer dizer, mamou e daqui 1 hora já acordou de novo, ela não precisa dessa mamadeira, provavelmente. Então, precisa entender o que está fazendo com que essa criança acorde, né? Qual é a forma que ela entra no sono? Ela entra no sono mamando? Ela precisa da mamadeira só para dar uma sugadinha e continuar dormindo? Então, tirar aquela mamadeira principal que está atuando ali como a parte nutricional, não é interessante, mas talvez outras que a mãe perceba que ela está usando a mamadeira como ferramenta de sono e como hábito, aí é interessante tirar e atender a criança de outra forma, atender com carinho, com conforto, com um colo, reparar a forma que essa criança entra no sono, quais são os hábitos de sono dela, para conseguir mudar isso, mas ali na raiz, desde o comecinho do problema, né? Não querer
acertar uma dificuldade de sono da criança de madrugada. Isso a gente acerta no comecinho da noite, na forma como a criança entra no sono. Entendi. Deixa Não eu só sugiro pegar ela aqui. tirar. O que, Tati? Não, pode falar, pode concluir. É só porque eu estava vendo que alguém mandou uma pergunta que eu vou ler aqui para você, só para a gente. Tá, Que tem a eu ver um não pouco. sugiro ela. Tá, eu não sugiro ela tirar a mamadeira. Eu sugiro ela avaliar se ela está usando essa mamadeira como ferramenta de sono ou como nutrição. Como nutrição, sugiro continuar, que o bebê não tem que passar fome de noite, não. Verdade. Ó, a Naya Fernandes perguntou aqui pra gente assim: ó, meu bebê tem 1 mês. E o primeiro sono da noite, depois do banho, 7h30, é o mais difícil. Tem alguma dica para ajudar? O que a gente Tá. pode fazer? Precisa ver como é o fim de dia dessa criança. Recém-nascido, geral, dorme até um pouquinho mais tarde do que os bebês um pouco maiores, bebês a partir de 3, 4 meses, que dormem nesse horário entre 7 e 8. Muitas vezes o recém-nascido dorme um pouquinho mais tarde, porque ele faz diversas sonecas durante o dia. Então, precisa ver como está o dia desse bebezinho de 1 mês, ver se ele tem diversas sonequinhas, se ele passa pouco tempo acordado, se ele passar muito tempo acordado nesse final de dia, o banho, a gente tem que pensar que apesar de ser relaxante, é uma atividade para um recém-nascido que gasta bastante energia. A criança pode ficar muito cansada com o banho. Também não sei qual é o peso dele, mas às vezes tem uma questão aí de cansaço nesse fim de dia. Então, precisa avaliar se essa criança está fazendo diversas sonequinhas como ela deve. Uma criança de 1 mês, o ideal é que fique acordado 40 minutos, no máximo 1 hora. Se passar disso, a criança já pode entrar num cansaço extremo e isso vai dificultar muito o começo de sono dela. Uma coisa que ela podia tentar, talvez, é fazer ainda uma soneca, essa hora. E quando a criança acordar, então lá para 8h30, por exemplo, 9 horas, aí dá o banhinho, relaxar um pouco mais a criança. Então, fazer esse primeiro bloquinho de sono do recém-nascido um pouquinho mais tarde. Não sugiro mantê-lo acordado, é para fazer a sonequinha e começar, talvez, Claro, precisa ver o contexto, né? Mas essa seria uma dica que pode ajudar bastante nessa situação dela. Porque às vezes a gente acha que tentar manter o bebê um pouquinho mais tempo acordado vai ajudar a ele dormir melhor depois, e às vezes, muitas vezes, é até o contrário, né? A criança perdeu aquele sono e aí fica até mais agitada, tem mais dificuldade de... Agora, deixa eu até aproveitar que a gente falou disso, que tem uma pergunta que fala um pouco sobre isso também. Olha, só que é uma criança um pouco maior, aí eu queria conversar, pra gente conversar sobre se tem diferença realmente do bebezinho nascido pro maiorzinho. Porque ela fala assim, ó, às vezes dá 5 horas da tarde e meu filho de 4 anos fica com sono e quer dormir. Só que eu não deixo, porque se ele dorme umas 2 horas, aí só vai querer dormir depois das 10 horas da noite. Mas também, se eu não deixo dormir, ele fica muito chato e arrumando confusão. O que é melhor eu fazer? Deixar a criança dormir ou não deixar? Como é que é? Porque a gente já falou agora do bebê de 1 mês, né? Que a gente falou dessa dificuldade, mas também é assim com uma criança, por exemplo, de 4 anos? Como é que... 4 anos é bem diferente, né? A criança de 4 anos, ela, teoricamente, ela não precisa mais de cochilo durante o dia. Se esse cochilo acontecer, o ideal é que ele aconteça no meio do dia. E que ele dure uns 40 minutos, 1 hora, só para recarregar um pouquinho a bateria. Então, talvez o que ela possa tentar, logo depois do almoço, tenta dar um banhinho nessa criança, tenta que ele descanse um pouco, mesmo que ele não dormir, mas que tenha um momento no meio do dia para ele recarregar a bateria dele, né? E uma boa alternativa para esse fim de tarde, 5 horas, é sair um pouco ao ar livre. Eu sei que a gente não está muito no período ideal, né, Tati, para sair ao ar livre, mas é interessante porque a criança, se é uma criança que dorme perto de 7 horas, umas 2 horas antes dela dormir, o hormônio liberado no corpinho dela já é o de sono. Assim como uma criança que acorda 7, a partir de 5 da manhã já é o de vigília que vai ser liberado. O corpo se prepara tanto para dormir
quanto para acordar. Então, ele pode sentir sono porque ele começou a liberar o hormônio do sono, né? E outra coisa que regula muito o sono é uma coisa que chama pressão homeostática de sono, quer dizer, a pressão do sono é o tempo que a pessoa está acordada para ela sentir sono. Então, se ele dorme, mesmo que seja por meia hora, nem precisa ser essas 2 horas que ela falou, não. Se Então, ele eu poder descansar, acordar, né, de repente, a criança, né? Deixar uma, de repente, talvez uma sonequinha muito rápida ou não. Esse horário, Tati, já vai fazer com que ele durma, porque vai acabar com essa pressão de sono, que é um regulador muito forte do sono de uma criança já maiorzinha, né? Então, se ele dormir, que seja no meio do dia. Se ele não consegue, tenha só um momentinho de descanso. E 5 da tarde tentar sair com ele um pouquinho, tomar um ventinho, uma luz natural, algo assim, e começar um ritualzinho de sono com ele cedo, assim, pode colocar a criança para dormir cedo, 7 horas, né, 7h30, não deixar ele dormir muito tarde. Mas às vezes é um pouquinho também de tédio nessa hora, que a criança começa a ficar um pouco entediada das atividades, das brincadeiras, já tem aquele hormônio de sono sendo liberado no corpinho dele, e ele quer descansar, ele quer dormir. Então, o ideal é não deixar dormir e adiantar o horário de dormir dele já para o sono noturno. Beleza. Aqui, você falou de ritual de sono, e uma mãe uma vez me perguntou o que é esse ritual de sono que a gente sempre escuta falar, como seria um ritual de sono, o que a gente pode fazer, né? Como é que O ritual de sono é basicamente o que a gente faz com a criança antes dela dormir, né? E esse ritual, o ideal é que ele seja adaptado aí conforme a criança vai crescendo, né? Então, uma criança de 3 meses, ela tem um ritual de sono, basicamente, que ela vai mamar, ela vai tomar um banhinho, vai fazer uma troca e ela já vai ser colocada para dormir, né? Um ritual de sono de uma criança de 2 anos, por exemplo, ela já pode ter ali uma história, quem gosta de fazer faz até uma oração, ou até coloca uma brincadeira, vai fazer o tudo boa noite apagando as luzes da casa, vai pegar um bichinho para dormir junto com a criança, então ter outras atividades, né? Uma criança de 6, 7 meses, se gosta de receber uma massagem, é maravilhoso, a gente pode aliar música com o ritual de sono, a gente pode aliar cheiro com o ritual de sono, então colocar um difusorzinho ali com óleo essencial, ou usar sempre o mesmo produto de higiene. O que é mais importante do ritual de sono, Tati, é a repetição. Então, tem casa que funciona fazer um ritual mais longo. Tem casa, por exemplo, na sua, são 3 filhos. Às vezes você não tem tempo para fazer um ritual de 1 hora com cada um. Você vai levar 3 horas aí no seu ritual. Né? Mas você pode fazer uma linha de produção aí, vai ser banho, vai ser a mesma história para todo mundo, vai ser a mesma, né? Algo assim repetido que os seus filhos vão entender que está na hora de dormir. Então, o ritual de sono é isso, são atividades preferencialmente repetidas, que acontecem sempre no mesmo horário, que o nosso corpo é uma maquininha perfeita, a gente se prepara, o corpo é preparado para dormir, é preparado para comer, então se você tem horário para fazer, tudo funciona melhor, né? Então, não precisa ser rígido, mas uma regularidade ajuda demais. E o ritual de sono são essas atividadezinhas que vão preparar a criança para dormir. E ela pode até dormir melhor, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui, que ela, fala que é hora de dormir e começa a confusão. Minha filha me enrola, pede água, pede comida, 1000 historinhas. Eu fico 2 horas para conseguir fazer ele dormir. Tem muito a ver com isso, né? O ritual de sono acho que também poderia ajudar, de repente, nessa questão. E o que é legal, Tati, é a gente tentar se antecipar a todos os pedidos da criança no ritual de sono. Então, por exemplo, se essa criança pede água, pede xixi, pede para falar tchau para o pai um monte de vezes, pede para visitar o quarto do irmão, enfim, né? Qualquer coisa vale menos dormir. O ideal é que essa mãe tenha um ritual de sono onde ela já vai cobrir todas essas necessidades. Então, dentro do ritual do sono dela vai ter a hora da água, vai ter a hora de falar tchau pro pai, vai ter a hora de visitar o irmão, de pegar o bichinho que vai dormir com ela, vai ter a hora de tudo.
O melhor nesse caso é não sair da sequência. Então, é uma historinha? É uma historinha. Senão a criança vai pedir a terceira, a quarta, quando você vai ver, você já está contando a 10ª historinha e nada da criança dormir, né? Então, o ideal é seguir essa sequência de atividades e se ela fizer repetidamente para uma criança que tem até 4 ou 5 anos, ela pode ter certeza que em 10, 15 dias a criança vai entrar naquele ritmo e ela vai parar de pedir a negociação, quando ela entender que não vai ter, né? Porque já eu quero água. Já passou a hora da água, amanhã a gente tem de novo. Então, no começo pode ser difícil, que é mais fácil a gente falar sim do que não, isso você sabe muito, muito melhor do que eu. Mas depois de algum tempo, quando a criança percebe que não vai ter jeito, não tem negociação, acabou, a partir de agora é desse jeito, a criança entra no ritmo e ela vai diminuir muito esse tempo que ela fica fazendo a criança dormir. Exatamente. Eu falo muito isso para alguns pais que vêm me falar exatamente disso. Ai, meu filho fica me enrolando, fica pedindo, mas fica com fome, como é que eu vou deixar meu filho dormir com fome? E eu falo justamente dessa importância de, calma, você tem a hora da refeição, então você pode deixar claro para o seu filho, filho, agora é a última refeição do dia. Se você não quiser comer agora, ou enfim, você só vai comer amanhã. Ou então a água é agora. Você quer beber? Não quer? Então vai beber amanhã. E na hora que realmente que a criança, provavelmente, que a criança sabe quando ela tem espaço para negociar, para barganhar, porque ela sabe que você tá só hoje, sabe aquela história do só hoje? Então ela acaba insistindo. Então é a questão da gente se manter firme, né? No que a gente combinou ali, ou no que a gente conversou, ou naquele ritual, no caso ali, mais do sono que a gente está falando. Porque os combinados mesmo, tá? Continuar. São os combinados mesmo. E manter, né? Porque do mesmo jeito que a criança aprende que ela pode enrolar e conseguir o só hoje, ela também aprende que ela não vai conseguir, que não tem o só hoje, né? Então, aí fica tudo mais fácil. Então, comprar uma briguinha com a criança, mas para um custo-benefício muito bom lá na frente. Faz parte, né, gente? Porque a gente fica sempre querendo, às vezes, evitar o conflito, né? Com a criança. Mas faz parte da gente tentar educar mesmo, né? Da gente mostrar que é disciplina e ajudar também a criança a dormir. Faz bem para a criança, gente. Colocar limites é importante também para a criança. Tanto para a hora do sono, como para qualquer outra coisa. E aqui a gente está falando que hoje o tema é sono, mas para qualquer outra coisa. Assim como a criança enrola para não entrar no banho, enrola para não escovar o dente, enrola para qualquer coisa, seria a mesma linha de raciocínio, né? A gente manter aquele ritual e a firmeza ali na hora para a gente conseguir. Ó, a Naya fez outra pergunta aqui. Deixa eu ler aqui para você. A janela do sono do bebê de 1 mês é de 40 minutos? Significa que depois desse tempo eu devo fazer minha filha dormir? Queria entender melhor isso. O ideal é que sim, Naya, que você faça com que a sua filha durma depois de 40 minutos, no máximo 1 hora, porque para um bebezinho de 1 mês, mais tempo do que isso acordado, já pode aumentar a tua dificuldade de fazer com que ela durma de novo. Então, ela não apresentou sinal de sono nenhum. Então, espera mais um pouquinho, não espera os 40 minutos, espera 1 hora, vê se ela apresenta algum sinal de sono. Tem bebês, Naya, que são tão curiosos, mesmo com 1 mês, que a visão vai se tornando um pouquinho mais nítida, que ela vai reparando nas coisas da casa. Claro que não é uma visão muito ampla, mas tem bebês que são tão curiosos que eles não apresentam sinais de sono tão claros. Então, depois de 40 minutos, 1 hora que a sua filha está acordada, sim, eu sugiro tentar fazer dormir para diminuir a tua dificuldade para ela entrar no sono. Principalmente naquele intervalo que ela falou que é muito difícil, no começo da noite, talvez essa criança esteja ficando tempo demais acordada e a dificuldade aumenta. Entendi, perfeito. Vamos continuar aqui, ó. Bebê que toma fórmula dorme melhor que bebê que mama no peito? Essa pergunta eu recebo direto. Essa pergunta é mito? É mito ou é verdade isso? Todo mundo quer saber, né, Tati? Bom, a digestão da fórmula é uma digestão mais lenta do que a do leite materno.
Isso a gente sabe, os pediatras falam, isso é comprovado, a digestão do leite materno é muito rápida. Então, se a criança tem muita fome e, por exemplo, a mãe quer colocar uma mamadeira na madrugada, porque a criança, ou uma criança que já toma complemento e a mãe precisa descansar e outra pessoa vai oferecer a mamadeira, pode até valer a pena. Isso é muito de família para família. Porém, os hormônios de fome e de saciedade, eles são muito regulados durante o sono. Então, a livre demanda é muito recomendada até 4 meses, o bebê acordou, tem que mamar, pelo menos até os 3 meses, né? Passou a esterogestação, vai entendendo um pouco esse bebê, mas antes disso pode ser fome sim, que a criança sente, então é importante alimentar. Mas depois que a criança come direitinho, já tem 7, 8 meses, e às vezes a mãe já está muito cansada de dar 2 vezes de madrugada, é muito da decisão da família. Não é verdade que a criança que mama no peito não possa dormir por horas seguidas, e isso depende muito das associações de sono que ela tem, e principalmente, falando de fome, é da alimentação dela durante o dia. Não adianta, isso a gente pode até ver com adulto, não adianta você ficar o dia inteiro sem comer e no final do dia querer comer uma feijoada. Não vai te alimentar corretamente. Então, para o bebê, a sugestão é que a mãe, se ela não quer incluir a mamadeira, não é o leite materno que vai fazer essa grande diferença no sono. Agora, se é uma questão, uma decisão da família, para a mãe descansar um pouquinho mais, e quer tentar, porque às vezes esse bebê está, por exemplo, num pico de crescimento, então você percebe que ele tem uma fome maior durante o dia. Gente, nenhum bebê só tem fome maior de madrugada, né? Então, se a criança está num pico, ela come mais durante o dia também. Então, não adianta dar uma mamadeira de madrugada para ela dormir mais, né? Se a criança tem fome, uma boa alternativa, Tati, para quem não quer dar a mamadeira, e se a pessoa tem muito leite, é ordenar um pouquinho o seio materno antes de oferecer para a criança, para quando a criança chegar no seio, ela já entrar um pouco mais perto do leite posterior, que tem mais gordura, e aí a criança às vezes mama aquele leite um pouquinho mais pesado e ela tem mais autonomia para aguentar por 3 horas, né? Isso para a mãe não tem muito leite, porque o primeiro leite é mais para matar a sede. Às vezes a criança não chega naquele leite posterior ou está com sono, mama muito pouquinho. Então precisa avaliar caso a caso. Não é sempre que a gente consegue uma boa noite de sono só por causa de uma mamadeira de fórmula, não. E você acha, isso aqui é até uma pergunta que me surgiu, porque assim, eu tenho 3, né? E é impressionante como cada um foi de um jeito, né? E eu acredito muito, isso é uma análise minha, tá? Que o meu emocional influenciou muito, assim, no sono dos meus filhos. Porque o meu primeiro filho, por exemplo, ele acordava mais 8 vezes por noite. Era assim, eu passava a noite em claro, era exaustivo. Eu chorava com a criança no colo, não é possível que acordou de novo. O segundo já diminuiu. E o meu filho hoje, ele dorme a noite inteira. Ele dorme umas, pelo menos assim, a noite inteira que eu digo umas 6, 7 horas às vezes seguidas. E desde uns 2 meses, eu acho que ele dorme assim. Então, assim, mas hoje eu sou outra pessoa. Outra mãe, uma pessoa muito mais tranquila. Eu entendo muito mais das necessidades dele. Então, eu acredito que isso passe também para a criança. Você acredita que isso sim? Isso pode também? Mãe, primeira viagem, às vezes fica mais naquela... Eu tenho certeza que influencia, tá? As crianças são muito esponjas. Tanto que a gente sempre fala, vai falando para essa criança o que vai acontecer, o que você vai fazer com ela, apresenta a casa para essa criança, mostra os ambientes, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, e vai falando para ela, olha, agora nós vamos tomar banho, agora nós vamos trocar a fralda, agora é hora da gente dormir, então, ó, eu vou ligar essa musiquinha, eu vou apagar essa luz para você conseguir dormir. E é claro que a criança entende muito mais linguagem corporal do que verbal quando ela é pequena, mas isso serve para acalmar a mãe, principalmente, porque parece que dá um sossego assim para a mãe, né? Então,
se a mãe está muito nervosa. E uma coisa que causa muito nervosismo é não saber o que vai esperar. Que nem você falou que você chorava com teu filho, porque a tua noite era sempre você nunca sabia. Não, dava 11 horas, eu já falava, ai meu Deus, ele não dormiu, vai começar o tormento. Já ficava. Tenho muita mãe que fala, olha, vai chegando a hora de dormir, eu já começo a ficar suando, assim, desesperada, é a pior hora do dia. E não precisa ser assim. É uma habilidade que se aprende, é algo que a criança pode passar por um processo de aprendizagem. Para aprender a dormir, não precisa largar a criança chorando sozinha até ela dormir, para ela dormir de exaustão, nem fazer aqueles processos de extinção, de fechar a porta do quarto 7 da noite e abrir 7 da manhã. Nem desmamar a criança, não é nada disso. Comer e dormir podem ser habilidades diferentes, distintas, uma não precisa da outra para acontecer, assim, não é habilidade complementar. E a criança, ela é perfeitamente capaz de aprender a dormir. Então, eu acredito que informação é tudo. E hoje a gente tem muita informação. Então, encontrar alguém que você confie e siga, porque também você encontra informação de tudo quanto é jeito, né? Então, encontrar uma pessoa para ajudar e seguir o que aquela pessoa está falando e trabalhar algum método de aprendizagem de sono para essa criança, porque ficar sem dormir não é só ruim para a mãe, não é só a mãe que fica nervosa, a criança também fica, aí causa aquele ciclo, a criança está chorando, a mãe está desesperada, está cansada, né? Então algo que vira uma bola de neve, assim, de exaustão no dia a dia. Então, não é normal uma criança, por exemplo, acima de 6, 7 meses, acordar de hora em hora. A gente não precisa se conformar com essa situação. Uma pergunta aqui, ó, da Pri Proença. Minha bebê tem 9 meses, desperta várias vezes à noite. É normal? Então, não, Pri, normal não. Não é que a criança tem algum problema fisiológico, não é isso que estou falando. Eu não sou nem médica, né? Não posso dar essa opinião. Mas uma criança de 9 meses que acorda diversas vezes à noite precisa avaliar o seguinte: o que ela precisa para voltar a dormir? Ela precisa mamar? Ela mama de verdade? Ela tem fome? Então, se ela tem fome, reforça a alimentação dela durante o dia, vê o que está acontecendo, para que ela não tenha fome. Ela precisa de colo, ela precisa de companhia, ela está num período de angústia de separação, então no período de angústia de separação a criança acorda só para ver a mãe. A mãe chega perto, ela não precisa nem pegar, ela olha, já fica tranquila e dorme de novo. Mas isso não acontece por meses e meses e meses. Existe um auge de 2, 3 semanas da angústia, e depois isso tende a melhorar. Então, precisa entender a causa desses despertares. A rotina dessa criança está correta? Ela sabe dormir? Você consegue pegar o seu bebezinho, colocar ele, a filhinha, né, acordada no bercinho, sonolenta, e ela tem essa habilidade de entrar no sono, né? Porque as crianças têm dificuldade de relaxar, têm dificuldade de entrar no sono e têm dificuldade de manter o sono. Então, são todas essas habilidades que precisam ser trabalhadas com esse processo de aprendizagem. Não é só largar a criança acordada no berço, tem muitas outras coisas, muitas outras coisas, com certeza. Que influenciam no soninho. E aí, só para fazer um gancho aqui também, que alguém perguntou. Por que tantas crianças acordam quando são colocadas no berço? Porque às vezes tem isso, né? A criança dormiu, mas aí botou no berço, já acordou, né? Porque, gente, a criança, ela aprende, né? Então, se ela aprende que o sono dela é no colo, e aí vai colocar no berço, é um ambiente diferente, a criança fica numa posição diferente, a temperatura do berço é diferente, então o colo está quentinho, às vezes o berço não está. Tem o coração da mãe, tem o cheiro, tem tudo. Por isso que essa questão de iniciar o sono do berço ajuda muito. De conseguir não fazer essa troca, né? Não tirar a criança do colo
dormindo para colocar no berço. Agora, se a pessoa quer fazer isso, é mais fácil para essa família fazer dessa forma. E depois que a criança pega no sono, ela embale, ela liga os ciclos de sono, o que eu sugiro é prestar atenção em que momento você está colocando seu filho. Então, se acabou de dormir e colocar, o ciclo do sono da criança começa no sono, na sonolência, sono leve, depois é que ela vai entrar no sono profundo. Então, espera uns 15, 20 minutos, sente essa criança com o corpo mais pesado, com a respiração mais suave, mais profunda, para você colocá-la no berço. Se colocar em sono leve, fatalmente ela vai acordar. Sim, com certeza. Ó, a Pri, só concluindo aqui, ela perguntou, chupeta ajuda a dormir? A sucção a sucção não nutritiva é uma necessidade muito grande das crianças até 18 meses. É claro que a gente tem os prós e os contras da chupeta, mas se é uma decisão da família de usar, é quando a sucção regula o humor, ajuda a dormir, ajuda a acalmar. Então, não só necessariamente da chupeta, mas sugar o peito, a criança achar a mãozinha, procurar alguma coisa para ela sugar, sim, ajuda no sono. Beleza. Ó, vamos lá, aproveitando que a gente falou dessa questão do berço, cama compartilhada. Vamos tentar falar aqui um pouquinho. Quais seriam os pontos positivos e negativos? Porque assim, o que eu percebo é que muita gente faz cama compartilhada, mas não de uma forma opcional, porque acredita que é o melhor para o desenvolvimento da criança. Ela acaba se pegando assim como... Não, foi o jeito que eu achei para dormir um pouquinho. Então, assim, não é por opção, né? É por falta de opção, né? Por falta de opção. Falta de opção. Bom, tem muitos prós da cama compartilhada que algumas pessoas querem fazer. Isso é uma decisão do casal, é uma decisão da família, querem dormir com a criança. Mas existem também muitos pontos negativos, falando da questão da segurança do bebê. Então, uma cama compartilhada, ela tem que ser muito segura para a pessoa fazer. Então, pessoas que dormem em cama muito baixinha, porque o bebê pode rolar. Nunca, gente, dormir com pessoas que fazem uso de álcool ou de drogas ou que fumam. Pessoas obesas também. Isso não sou eu que estou falando, né? São umas pesquisas, né? O Ministério da Saúde não indica que também durma com bebês. Se você vai fazer uma cama compartilhada, ela não deve ter cobertor, travesseiro. Então, você tem que fazer um berço na sua cama para ela ser mais segura. Então, eu acho que o grande contra da cama compartilhada é essa questão da segurança. O bebê é perfeitamente capaz de dormir no bercinho dele, no cantinho dele. Vale a pena insistir, fazer um processo de aprendizagem de sono, insistir num lugar mais seguro para ele dormir. E quando, às vezes, é uma questão de a mãe quer ficar próxima, né? Por amamentação ou porque quer ver o bebê de madrugada. E nesse caso, fazer o quarto compartilhado é ótimo, e não a cama. E depois, para você desfazer um quarto compartilhado, fica mais fácil, porque você pode levar o berço da criança e você dormir com ela lá um período. Depois você sai do quarto da criança. Você faz algo gradual. Tirar uma criança da cama compartilhada é complicado. Aí você pode tirar, sei lá, quando ela tem uns 3 aninhos, 3 anos e pouquinho, que ela vai entender os combinados, você negocia com ela já está mocinha, já está passando por um processo de desfraude, quer dizer, é um outro período da criança, né? Mas não é que eu sou contra, Tati, que eu acho que a cama compartilhada, para ela ser realmente segura, ela é bem difícil da gente conseguir chegar nesse ponto de que a criança está segura na cama compartilhada como ela está no berço. Sim, entendo. Inclusive, se você falou de passar, né, o filho para dormir no quarto dele, tem uma pergunta assim: como fazer? Meu filho tem 5 anos. Eu queria passar ele a dormir no quarto dele. Como que eu posso fazer isso? De uma forma que seja respeitosa, que não seja aquela coisa, ó, a partir de hoje vai dormir no seu quarto, você já cresceu, não pode. Como que a gente pode, né, fazer de uma forma gradual, respeitosa com a criança? Acho que é muito legal avisar a criança que esse momento está chegando, né? Então, fala, olha, a partir de
de tal, ou do seu aniversário, ou de alguma data que a criança entenda, você vai dormir no seu quartinho, deixar o quarto da criança bem agradável, se puder, se tiver condições, colocar ali um lençolzinho novo, ou um brinquedinho novo para ela dentro do quarto, reinaugurar esse quarto, apesar, né, porque vai ser um local novo para essa criança dormir. Uma criança de uns 5 anos, você já consegue negociar. Então, olha, se você dormir direitinho aqui, todos esses dias, você pode me chamar. Se você precisar, eu estou aqui. Mas se você dormir todos os dias, né, na sexta-feira ou no sábado eu durmo com você, ou aí você pode ir para minha cama. Então, fazer alguma negociação para essa criança, para não ser uma quebra total, né? Quando a Sim. criança for dormir, ficar com ela até ela dormir, não deixar ela lá sozinha, porque o mais importante para tirar a criança do quarto dos pais é que ela tenha segurança para dormir no quarto dela. Porque uma criança de 5 anos que está no quarto dos pais, ela precisa de segurança, ela está insegura para ir para o quartinho dela, né? Então, transmitir essa segurança para a criança de que ela pode ficar no quartinho dela e que é legal também, e isso pode ajudar bastante. E de jeito nenhum largar a criança chorando sozinha, trancar a criança dentro do quarto. Uma forma interessante também, Tati, se a criança dorme na cama dos pais, pôr um colchão no chão e a criança dorme naquele colchão. Depois ela pode dormir na caminha dela no quarto dela, o pai ou a mãe dorme no colchão no chão no quarto dela, né? E depois fazer essa transição, tudo negociando com a criança e avisando. É muito importante avisar, não fazer as coisas de sopetão, sem aviso, porque isso causa muita insegurança, pode causar medo na criança. E até avisar essa questão de que às vezes a gente adormece, né? Quer dizer, fica com a criança até ela adormecer e depois vai, por exemplo, para o quarto. Mas deixar claro para a criança que depois que ela adormecer, você vai realmente para o seu quarto. Porque às vezes a criança acorda no meio da noite e se vê sozinha e rola mesmo aquele medo, aquela insegurança que você está falando, e aí fica mais difícil até o processo, porque quebra aquela confiança. Poxa, mas você vai me deixar sozinha? Então, é muito importante realmente a gente ter ser franco mesmo com nossos filhos, né? Para gerar justamente essa segurança que eles tanto precisam para conseguir dormir sozinhos. Exatamente, sempre avisar, sempre. Eu até na angústia de separação, quando a gente trabalha com as crianças aqui menorzinhas, a gente fala, né? Olha, fala oi, fala tchau, mamãe vai trabalhar e você, se tiver que sair de perto da criança, saia, né? Mas avisando que vai sair. Não é para sair escondido de quarto, não é para se esconder, não tem nada disso. Tem que falar, ser muito franco e isso passa bastante segurança para a criança. E de mostrar que você vai estar ali, de repente, do quarto do lado, que você pode me chamar, se você precisar ir lá falar, porque às vezes tem isso também, né? Os pais às vezes querem passar a criança pro quarto, mas aí a criança aparece às vezes no meio da noite e o pai briga, a mãe briga. Não, você não pode vir para cá, você agora tem que dormir no seu quarto. E entender que é um processo, né? Exatamente, que ela pode ir, mas se você não quer mais a criança dentro do quarto dos pais, ela pode ir e explicando para ela, devolver para o quarto dela, nem que ela for fazer a visita 10 vezes por noite, não se render, porque a criança também é muito esperta, se ela percebe que ela vai 3, 4 vezes e na quarta vez os pais se rendem e deixam ela ficar lá, ela não deixa de ir, né? Ela não vai parar de ir. Perfeito. Deixa eu ver só se mais alguém perguntou alguma coisa. Não. Michele, queria que você falasse aí, que eu sei que você está com um projeto, é o quê? Um guia para sono. Fala um pouquinho pra gente como é que essa semana de Black Friday, aqui na Maternity a gente tem as consultorias personalizadas e a gente tem os cursos online com suporte individualizado, porque a gente entende que cada criança é de um jeito, né, Tati? Então, o curso só é online, mas o acompanhamento meu e da Dani é de perto. A gente, né, tem durante o período de acesso ao curso, a gente tem esse acompanhamento ilimitado, né, meu e dela aqui por e-mail, né, mas a gente responde todas as dúvidas das pessoas, das nossas alunas, e nós lançamos agora na Black Friday um manual do sono saudável, que a gente fala muito de rotina, dos rituais, os 5 passos para colocar seu filho para dormir, e esse manual está com preço super acessível de Black Friday, a gente fez algo bem especial aí para essa semana, né? E lá nesse manual são mais de 60 páginas, com muito estudo, muita coisa que a gente
preparou para crianças de 4 a 24 meses, que é para conseguir colocar os filhos para dormir. Os nossos cursos online são de 0 a 3 meses e depois de 4 a 24 meses, né? Então a gente está com esses projetos. O manual está bem completinho, Tati, está bem interessante pelo valor, tem muita informação de qualidade. Queria ter encontrado um manual desse no meu primeiro filho, porque realmente, gente, é muito difícil essa questão, às vezes, da privação do sono e impacta, na verdade, no resto todo, às vezes, do dia. Porque quando você dorme mal, seu filho dorme mal, a criança durante o dia fica mais birrenta, tem mais problemas de comportamento, você fica mais impaciente para lidar com aquele desafio com seu filho. Então, a gente cuidar do sono da criança e automaticamente do nosso também, né? Porque a relação é ligada uma coisa na outra, é tão importante, ajuda tanto. Ó, a Pri está perguntando como adquirir esse manual. Pri, o nosso Insta aqui é @maternitycoach, né? Acho que a Tati colocou aqui, marcou a gente no post. E vai ficar para falar, eu vou falar também. E aí na nossa bio, lá tem o link para o nosso manual. Até na página de entrada ali do manual, você já vai conseguir ver algumas dicas lá, Pri, que também já podem te ajudar, antes mesmo de adquirir o manual, tá? Mas impacta, Tati, impacta até no relacionamento com as pessoas, com o marido. Sim, nossa, total. O relacionamento no trabalho, a gente precisa de concentração para dirigir, para tudo. O sono é tão importante quanto comer para essa sobrevivência, né? É uma necessidade básica, né? Comer, o dormir, enfim, essas coisas a gente não pode negligenciar e vai virando uma bola de neve, na verdade, né? Quando a gente começa a deixar isso de lado, achando que a fase vai passar, que às vezes a gente tem essa... Ah, não, mas vou passar. Aí chega os 3 meses, o negócio ainda tá esquisito. Aí você, não, mas vai passar porque chega um ano, chega e você vai ficando naquela angústia. Então, assim, gente, não espere a fase passar, sabe? A gente já pode tomar algumas atitudes hoje para ajudar os nossos filhos e a nós também, para a gente ter um relacionamento, um dia a dia mais tranquilo, mais leve. Então, é importante, né, a gente cuidar. Criança aprende, viu, Tati? Criança aprende. É uma coisa que a gente não pode subestimar a capacidade de aprendizado da criança. E, às vezes, pequenos ajustes, pequenas coisas que a gente faz para beneficiar o sono da criança já faz uma diferença enorme na qualidade de sono dela. Às vezes são coisas que estão na nossa frente e a gente não enxerga. Até os problemas alimentares, obviamente, são grandes, mas são menores que os problemas de sono, porque a gente não negligencia o alimento. Chega a hora de comer, vai comer, a gente tenta não usar tela, a gente tenta fazer a criança comer ali com a família, nos mesmos horários, tudo certinho. O sono, tá com sono, não tá com sono, a gente vai meio que deixando um pouco o sono de lado e aí causa-se uma confusão na rotina mesmo da criança, né? É isso que a gente fala, o tripé do bom sono, gente, é rotina, é ritual de sono e a forma como o filho entra no sono, o que ele entende por dormir, esse entendimento da criança do sono é muito importante. Com uma rotina adequada, bom entendimento de sono, quer dizer, janela de sono adequada, pressão do sono no ponto, porque pressão do sono demais é efeito mecânico, né, Tati? Aí a criança educada, aí não adianta. Mas tudo que quando a gente consegue balancear, dá muito certo. A criança consegue dormir sim. Maravilha, Michele, adorei. Muito obrigada por estar aqui comigo essa noite. Gente, acho que é isso. A gente vai finalizando por aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Michele, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar aí um alô? Eu acho que é isso, Tati. Eu fico à disposição lá no nosso perfil da Maternity. Aguardo aí as seguidoras da Tati também. Se tiverem dúvidas, manda um direct lá pra gente. Estamos sempre aqui à disposição. Falou, obrigada, gente. Vou dar aqui uma boa noite para vocês e acompanha aqui a gente, que a gente vai ter mais conteúdo aí para vocês, para ajudar vocês aí. Tudo bem, Tati. Como quiser, a gente marca de novo, tá bom? Opa, vamos, com certeza.
Vamos sim. Muito obrigada. Um super beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Tati.